A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 11, que diz: Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Nós estamos entrando no capítulo 5 de Atos, onde nós vamos falar sobre um casal, Ananias e Safira. Esse casal é um casal que vendeu uma propriedade, e ali eles depositaram ali, tinham prometido, que daria um certo valor, e ao chegar ali, primeiramente seu esposo, Ananias, quando ele chega ali, quando Pedro pergunta a ele, Ananias, o que ele estava depositando, se era realmente a quantia ou se ele estava retendo parte do dinheiro. Mas ele reteve parte e levou somente o que ele achava ali, o que ele realmente resolveu entregar. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele faz uma pergunta a Ananias: Ananias, como Satanás encheu o teu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Nós vamos ver que Ananias, ele vai mentir. E é interessante nós observarmos que essa passagem, vamos ver que no livro de Atos, que a igreja de Cristo Jesus, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, a igreja tinha problema, não ficar imune à tentação de Satanás. Embora o Satanás tivesse sido derrotado por Cristo na cruz, ele tentou fazer com que os cristãos tropeçassem, como ainda ele faz no dia de hoje. Então, a derrota total de Satanás é inevitável, mas não acontecerá até que Cristo retorne para julgar o mundo. Então, enquanto isso, nós vamos ver tanto os problemas internos como os externos enfrentados pela igreja primitiva. Internamente havia desonestidade, dentro desse texto que nós estamos lendo, havia cobiça, e problemas administrativos, quando lá se separam diáconos para poder atender os órfãos e a viúva. Então, externamente, a igreja era pressionada pela perseguição, embora os líderes da igreja fossem cuidadosos e sensíveis ao lidar com os problemas internos. Não havia muito o que pudesse fazer para evitar as pressões externas. Mas em meio a tudo isso, os líderes mantiveram seu foco naquilo que era mais importante, que era divulgar as boas novas de Jesus Cristo. Então, a igreja, ela teve problema, tanto interno quanto externo. Isso ainda acontece no dia de hoje, porque o intuito de Satanás é desviar, tirar o foco da igreja, colocando confusão, colocando contenda, colocando todas as vezes divisões, para tentar realmente separar o povo de Deus e impedir que a obra do Senhor seja feita. Nós vamos ver que o pecado que Ananias e Safira cometeram, não foi o da mesquinhez, por guardarem parte do dinheiro. Eles tinham a opção de vender, ou não sua terra. E caso decidisse vendê-la, poderia dar quanto eles quisessem dar. O pecado deles foi mentir diante de Deus e de seu povo, dizendo que deram a quantidade total, quando na verdade guardaram parte para si. Então eles mentiram a fim de
parecerem, né, mais generosos do que realmente eram. Porque quando a gente olha na palavra, nós vamos observar que quando lá no capítulo 4, né, no finalzinho desse capítulo, a palavra do Senhor, quando a palavra fala sobre a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, né, nós vamos ver que ali surge um homem chamado José, né, ou melhor, né, surge um homem chamado, no versículo de número 36, né, diz: então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe à presença e o depositou aos pés dos apóstolos. Então José, né, o Barnabé, ele deposita ali, ele vende uma propriedade e deposita tudo. E a gente precisa entender que na fila onde estão depositando tudo, onde todos estão dispostos a entregar 100%, né, não adianta querer entrar nessa fila para entregar 50% ou menos do que isso. Isso é muito perigoso, porque onde está sendo entregue uma oferta de amor, né, de dedicação, como esse homem faz, Barnabé, nós vamos ver que podemos dizer que nessa mesma fila Ananias entra e Safira entra e faz uma oferta, entregando algo, mentindo ao Espírito Santo de Deus, querendo demonstrar generosidade, querendo demonstrar que eram generosos. E, na verdade, eles estavam mentindo. Não estava mentindo ao homem, estava mentindo ao Espírito Santo de Deus, porque prometeram algo e não cumpriram. E é isso que muitas das vezes, né, o homem acaba caindo, né, acaba cedendo, né, ao que o inimigo realmente está colocando em seu coração. E esse pecado, tal pecado, foi severamente julgado, né, porque a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja, pois impede que o Espírito Santo trabalhe eficazmente. Então, onde há cobiça, desonestidade, onde ali a avareza, né, é algo destrutivo para o povo de Deus. Quanto a igreja fecharam as portas, quanto a igreja hoje, né, estão totalmente vazias, porque o Espírito Santo de Deus ele já não opera mais ali. As pessoas que têm a sensibilidade do Espírito, né, quando vê iniquidade, vê tudo acontecendo, sai, vai para outros lugares. É porque muitas das vezes ali a cobiça, né, a liderança que são destrutivas ali, que são, né, que deixa a avareza entrar no coração, né, onde a pessoa se preocupa, né, com si mesmo, somente com a sua casa. O Espírito Santo de Deus ele está vendo tudo isso e ele não trabalha eficazmente. E à medida que o Espírito Santo de Deus vai se afastando da igreja, a igreja vai morrendo. Tem igrejas hoje que já ficou pastor e sua família, olhe lá, por causa porque foi avarento, foi desonesto, cobiçosos. Então, toda mentira ela é ruim. Mas quando mentimos para tentar enganar a Deus e ao seu povo, né, sobre nosso relacionamento com Ele, destruímos nosso testemunho a favor de Cristo. Então, o julgamento de Deus sobre Ananias e Safira produziu para aquela comunidade, né, um choque, medo entre todos os cristãos daquela época, fazendo-os perceber como Deus leva a sério o pecado na igreja. Então, muitos acham que pode estar passando batido, que o Senhor não está vendo, mas o Senhor ele contempla dos altos céus, ele percebe e ele leva a sério todo tipo de pecado. Da mesma forma como Ananias e Safira foram ali, né, fulminados, naquele mesmo momento ali morreram,
que foram sepultados, porque estavam andando em pecado, o nosso Deus ele não mudou. E aonde alguém está disposto a entregar tudo, não adianta. Então, ministérios, igrejas, aonde tem pessoas dedicadas à obra, que estão se dedicando, e de repente outros estão tentando mentir, fingindo, né, se fazendo de crente, se fazendo de líder, tantas vezes, né, achando que está passando batido, mas não, Deus está contemplando Barnabé. Se ali tem um Barnabé, se ali tem pessoas, né, como o filho da consolação, era a tradução do nome dele, se tem homens como Barnabé, né, homem que era respeitado, né, líder da igreja, né, homem que era um levita de nascença, né, nós vemos que na história que ele era da tribo, né, judaica, que desempenhava as tarefas no templo, né, e Barnabé, ele é o homem que ele servia com dignidade, servia no templo. Barnabé ele viajou com Paulo em sua primeira viagem missionária. Então, é entender que se tem homem de Deus, se tem pessoas na direção, andando segundo a palavra do Senhor, não pense que vai passar impune as coisas, não passa. Porque Deus ele sonda, ele conhece o coração, ele sonda a mente, sonda o coração. Então que nós possamos ser generosos, mas generosos não só de boca, generosos não só quando nós falamos bonito ou dizemos que ajudamos com alguma coisa, né, ou cooperamos, mas que possamos estar realmente de coração aberto e não mentindo ao Espírito Santo de Deus, não enganando, porque o povo, todo o povo, houve um grande temor em toda a igreja, né, e todos que ouviram o que aconteceu ficaram com medo, né, e a palavra do Senhor diz que ali o Senhor, né, ele operou muitos sinais, muitos prodígios, né, eram feitos naquela época, né, estavam todos unanimemente, né, reunidos, buscando, e quem estava fora do propósito, quem estava fora, puxando para o outro lado, com certeza foi desmascarado e continua sendo até hoje, né? Então, muitos nem ousavam estar junto, né, com os apóstolos, muitos não queriam estar, tinham eles com muita estima, mas não gostavam, não queriam estar perto deles, porque sabia que o Espírito Santo de Deus operava através deles e revelava, e continua revelando. O Espírito Santo de Deus ele não mudou, ele continua revelando. E se nós cremos, tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que está tentando parar a igreja, eu tenho certeza que o Senhor ele tem todo o poder para revelar. A palavra do Senhor diz que quando a igreja ela anda em unidade, né, os enfermos ali, né, como todos estão ligados, como diz ali que, né, eles transportavam os enfermos para as ruas e colocavam eles em leitos, em camilhas, né, para que ao menos ali até a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. Então que nós possamos nesse dia entender de que nós não podemos mentir ao Espírito Santo de Deus. Devemos nos colocar diante do Senhor em humilhação, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, e tendo a certeza que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então não minta, não pense que mentindo é um homem. Você está mentindo somente ao homem. Se você está mentindo ao homem de Deus, você está mentindo ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele habita em cada um de nós. Então que nós possamos nesse dia dar lugar ao Espírito Santo, onde Ele nos chamar, onde Ele nos exigir que nós venhamos ser corrigido, uma mudança, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus nesse dia. Que Deus te abençoe.